Opa, dando sequência aqui na sua mudança de nível, agora a gente vai começar a falar sobre fórmulas. Se você não sabe o que é fórmula, hoje você vai entender. Se você já sabe, fica comigo também, porque como você pôde observar, mesmo a aula mais básica, sempre tem alguma coisinha para você poder estar aprendendo. E eu considero essa aula aqui uma das aulas mais importantes, porque vai te ajudar para todas as fórmulas que você for executar no futuro. Então, vem comigo. Uma fórmula ela efetua cálculos, ou seja, 5 mais 5 é um cálculo, né? Ou outras ações de dados na planilha. Exemplo, busca para mim tal informação. Então, ela vai poder buscar também alguma informação para você. Não necessariamente ser só um cálculo. Toda a fórmula ela começa com o sinal de igual. Isso aqui é um padrão mesmo. Então, toda vez que você for digitar uma fórmula, tem que digitar o igual antes. E aí ela vai ser acompanhada ou por números ou por operadores matemáticos, como por exemplo sinal de multiplicação, sinal de mais e menos, ou funções, que realmente pode aumentar o poder da sua fórmula. Beleza? Quais são as partes de uma fórmula? Ela pode conter qualquer um desses itens que eu numerei aqui abaixo para você, que eu vou te explicar bem rápido aqui. Funções, ou seja, π vai retornar o valor de π. Função soma vai retornar o valor da soma que eu escolhi. Função proc_v vai buscar um valor que eu determinei para ele buscar para mim. Então, função é basicamente o nome das fórmulas que você vai utilizar. Referência. Referência é o seguinte, célula A2 vai retornar o que está escrito na célula A2. Então, se na célula A2 estiver escrito 5, o retorno é 5. Conforme eu já expliquei nas aulas anteriores, aquilo que tu vê na célula não significa que é o que está escrito na célula. Então, você tem que ficar bem atento nisso aí. Se você não entendeu bem, volta lá na aula. Eu vou colocar aqui a descrição de qual é essa aula agora aqui para que você não demole nisso aí. Você entenda bem como que funciona esse tipo de situação. Constantes. Constante é o seguinte, é algo que não muda dentro da sua fórmula. O que não muda dentro dessa fórmula aqui? O número 2 sempre vai ser 2. Agora, o A2 ele pode mudar. Por quê? Porque lá no A2, se antes eu tinha o valor 5 e agora eu coloquei o valor 8, o meu valor de A2 mudou, sem que eu alterasse nada na fórmula. Agora, esse número 2 eu tenho que entrar na fórmula e alterar ele para, por exemplo, 3. E aí sim vai alterar a minha constante. Operadores matemáticos, essa é a parte mais simples de eu te explicar, mas tem algumas informações aqui que talvez seja um pouquinho diferente para você. Exemplo, se você quiser fazer 2 elevado a 2, esse elevado você vai utilizar o circunflexo. Se você quiser fazer uma soma, uma multiplicação, 2 vezes 2, esse x aqui de multiplicação é o asterisco. Beleza? Dando continuidade aqui. Usando constante, ou seja, um valor não calculado, ele sempre vai permanecer o mesmo. Igual falei para você, 30 mais 70 mais 110. Sempre vai ser o mesmo resultado. Por quê? Porque eu não mudei nada. O resultado não se altera. Tá? E a gente consegue fazer 4 tipos de operadores de cálculo. Aritmético, de comparação, de junção de texto, ou seja, concatenação, e de referência. Bom, eu vou mostrar para você na tela como é só a primeira fórmula. Vamos fazer isso daqui para você entender como que funciona. Bora comigo. Na sua planilha eu quero que você abra qualquer aba nova aqui, ó. Tudo bem? E bora entender o que a gente estava conversando. Toda a fórmula começa com um sinal de igual, então você tem que digitar o símbolo de igual. Beleza. Ali você tinha 3 números para calcular, vamos utilizar outro. Conforme eu falei, nunca copie o exemplo, sempre crie os seus ou tente fazer suas planilhas, porque isso vai te ajudar a raciocinar. Então vamos lá, 8 mais 75 mais 12. Pronto. O que eu faço para concluir a minha fórmula? Eu dou um Enter. Nota que
aqui está escrito 95. E aqui em cima está escrito 8 mais 75 mais 12. Que é a mesma coisa, só que o que eu vou visualizar aqui é sempre o resultado da fórmula que eu apliquei. Por isso que eu comecei com o sinal de igual. Se eu não aplicasse fórmula, ou seja, se eu tirasse o sinal de igual, eu ia ver 8 mais 75 mais 12, não ia ver o resultado. A partir do momento que eu coloco um igual, eu digo para o Excel, Excel, calcula para mim alguma coisa que eu vou botar aqui na frente. Dou Enter e aí ele calcula para você. Bom, uma outra coisa que você precisa observar é que eu não utilizei o parêntese. Por quê? Para você fazer essas somas normais, digamos assim, ou seja, com valores fixos, igual como se você estivesse utilizando uma calculadora, você não precisa utilizar o parênteses. Mas se você colocar, não tem problema algum. Dando sequência, vamos entender os operadores aritméticos, os sinais que a gente vai utilizar aqui no Excel. Bom, o primeiro sinal, sinalzinho de mais, a gente acabou de utilizar, e temos o sinal de menos. Esse aqui não tem mistério, é só fazer igual você faz na calculadora. Vejamos a seguir, ó, igual 10 menos 5. Dou Enter, pronto, 10 menos 5 é 5. Igual 28 menos 17. Pronto, está resolvido. Eu posso usar o parêntese ou não, ok? Tanto faz. Próximos operadores, asterisco para multiplicar e uma barrinha para poder dividir. Daqui até então, a única novidade é o asterisco, que eu até já comentei anteriormente. Se você quiser fazer, por exemplo, 5 vezes 5. Observa sempre que eu estou utilizando o sinal de igual por primeiro, beleza? 5 vezes 5, entre 25, igual a 25 dividido por 5, 5. Não tem muito mistério nessa parte aqui para poder estar te explicando, a não ser sempre te lembrar que você pode escolher colocar o parêntese ou não, ok? Dando sequência, nós temos aqui ó, o sinal de porcentagem e o acento circunflexo. Bom, o que cada um faz? O sinal de porcentagem é realmente o sinal para identificar que a gente está falando de porcentagem. E o acento circunflexo é para elevar a alguma potência. Bom, bora de exemplo aqui. Se eu quero representar 20%, eu tenho que só digitar, não tem problema algum. Se eu quiser diminuir igual 80 menos o 20, não dá certo. Por quê? Porque eu tenho que representar a mesma operação. Se eu estou falando de porcentagem aqui, aqui eu também tenho que falar de porcentagem, senão ele vai calcular tudo errado para você. Beleza? Então a porcentagem basicamente que eu tenho para te falar é isso. Se um número que você está trabalhando está com porcentagem e o outro está sem, vai dar problema. Tome cuidado. E o circunflexo, ele serve para elevar a potência. Exemplo, 2 elevado a 2. Eu dou Enter, não funciona, porque temos que utilizar o sinal de igual. 2 elevado ao cubo. Então você consegue fazer as operações matemáticas todinhas aqui no Excel. Você só precisa ter o conhecimento da simbologia. No caso, para elevar o acento circunflexo. Vamos falar agora desses três sinais. Sinal de igual, sinal de maior, sinal de menor. E aqui, eu prefiro que você sempre aprenda uma dica que eu peguei na minha época de escola. Não se preocupa para onde está virado para você entender se é maior ou menor. Inclusive aqui, ó, é um bom exemplo, porque está vendo que o símbolo está igualzinho? Então não se preocupa com o lado que está o símbolo. Se preocupe em quem você quer dizer que é menor ou quem você quer dizer que é maior. Vou mostrar isso para você. Bom, o primeiro símbolo que a gente viu ali
5 igual a 5. Não vai fazer nada, por quê? Porque eu estou digitando simplesmente um texto aqui na célula. Se você colocar o sinal de igual na frente, ele executa alguma ação. E essa ação que você está dizendo é o seguinte: Excel, 5 é igual a 5? Se isso for verdade, ele vai digitar que é verdadeiro. Excel, 5 é igual a 4? Não é, é falso. Então nada mais é do que você fazer um cheque. E é a mesma coisa com o sinal de maior ou menor. Ó, 5 maior que 3. Dou Enter, não faz nada. Quando eu coloco o sinal de igual, ele vai executar uma ação. 5 é maior do que 3. Ótimo, ele executou. Aí lembra que eu comentei que você tem como não se preocupar com o símbolo? Porque é o seguinte, 5 é menor do que 3? Não, 5 não é menor do que 3. Ele vai dar falso. Então, tanto faz você, na hora que você estiver fazendo sua fórmula, você raciocinar que 5 é maior do que 3, caso você precise dessa informação, ou tanto faz você dizer que o 3 é menor do que 5. Então, vê que você não precisa se preocupar muito com o símbolo de maior é assim e o de menor é assim. Não, depende de como você escreve. Porque aqui está escrito do mesmo jeito, né? Então, do jeito que você escreve, não se preocupa se é para frente ou para trás. Você vai dar o Enter, 3 é menor do que 5. E 3 não é maior do que 5, por isso que ele escreveu como falso. Nós temos também os sinais para poder fazer duas equações de uma vez só lá. Maior ou igual, menor ou igual e diferente. Lembrando que isso aqui é o mesmo conselho que eu dei anteriormente. Não se pegue dizendo que o menor é sempre assim. É de acordo com o que você vai escrever lá. Realmente é uma equação matemática. Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo que eu posso te dar uma força nessa parte aqui para poder talvez te auxiliar um pouco mais se você tiver dúvidas ainda. Vamos lá. 5 é maior ou igual do que 5? Sim. Por quê? Porque 5 é igual. 4 é maior ou igual do que 5? Não. Então vai dar falso. 6 é maior ou igual? Sim, ele é maior. Vai dar verdadeiro. E esse mesmo conceito se aplica para você fazer ao contrário. 5 é menor ou igual a 5? Ele é igual, então verdadeiro. 5 é menor ou igual que 6? Não, opa. 5 é menor do que 6? Sim. E 5 é menor ou igual a 4? Não, ele não é nem menor e nem igual. Vai dar falso. Poderia escrever isso aqui com o mesmo símbolo que a gente tinha utilizado aqui? Poderia. Era só fazer o seguinte: 4 é maior do que 5. Continuamos dando falso. Então, você vê que quando eu coloco 5 menor ou igual a 4, ou 4 maior ou igual a 5, é a mesma coisa. Então, se você não se apegar nesse sentido, para cá é maior e para cá é menor, sempre pensar o que você quer escrever, vai ser melhor para você, ok? E por último, o sinal de diferente. 5 é diferente de 5? Não, não é diferente, porque ele é igual. 5 é diferente de 4? Sim. É diferente de 6? Sim. Bem simples esse, bem básico. Para concluirmos, antes da gente fazer a nossa primeira fórmula, nós temos o E comercial. E o que o E comercial faz? Ele concatena, ou seja, ele junta as informações que você quer. Se você falar assim, ó, junta para mim a palavra norte e a palavra tracinho e a palavra sul, ele vai escrever para mim norte, sul, com tracinho. Ele juntou todas as palavras. Não necessariamente você precisa aprender isso, porque existe uma fórmula chamada concatenar. Como que seria isso? É o seguinte. Você tem a palavra aqui, por exemplo, Rafael, meu nome principal, e o meu sobrenome, Pereira.
Se você tivesse uma planilha, lembrando que eu estou usando aqui os atalhos que eu já ensinei para você. Nome, sobrenome. Se você tivesse aqui e você pensasse, caramba, eu tenho que ter o nome completo. Não pode estar separado, igual está aqui. Como que você vai fazer? Você vai utilizar aquele e-comercial. Olha, junta para mim o F2. Por que o F2? Porque o F2 está sendo representado pela palavra Rafael, pelo texto Rafael. Então junta para mim o F2 e o sobrenome, que é o G2. Dá Enter. Nota que a palavra está toda junta aqui, ó, não tem um espaço sequer. E aí que entra você colocar mais um critério. Você vai colocar aspas, tracinho, fecha aspas e o E comercial novamente. Tracinho não, perdão, só o espaço. E agora você tem um espaço. Por que a gente executa desse jeito aqui? Toda vez que você usa aspas, tudo que você escrever aqui dentro, inclusive, por exemplo, um número, você transforma ele num texto. E esse texto é constante, ele nunca vai mudar dentro da sua fórmula. Ah, como assim nunca vai mudar? Porque eu posso transformar aqui, por exemplo, para Rafaela, mas o meu espaço permaneceu aqui fixo. E eu posso mudar aqui para Souza, e o meu espaço permaneceu fixo. Ele nunca vai mudar, por quê? Porque ele está dentro da fórmula formatado como texto. Então, se aqui dentro eu escrevesse o número 2, ele ia aparecer o número 2. Se aqui dentro dessa aspas eu escrevesse espaço de espaço. Entende? Então, tudo que você colocar dentro da aspas vai ser caracterizado como um texto. E esse texto ele fica fixo ali dentro da sua fórmula para sempre. Mais uma vez, se for algum conceito muito esquisito, difícil de entrar na sua cabeça, entre em contato comigo no suporte lá no grupo que eu vou te ajudar. Bom, essa aula fica por aqui. Na próxima aula você vai fazer a sua primeira fórmula, uma fórmula mais básica, mas que você vai utilizar em todas as suas etapas aí com toda certeza. E a gente vai dar continuidade na planilha de controle financeiro. Espero que você esteja realmente focado e anotando todas as suas despesas, porque vai fazer toda a diferença para você concluir esse curso e entender ele da melhor maneira possível. E no final, eu tenho certeza que você vai me agradecer, porque você vai dizer que as suas finanças estão muito melhor depois de você fazer esse curso de Excel. E você vai enxergar aquilo que você gasta muito sem necessidade. E vai ser bem bacana. Então, aquele abraço, a gente se vê na próxima aula.